O dízimo do diabo. Qual é o dízimo do diabo? E quem são os seus dizimistas mensais? Descubra hoje e fique sabendo esta verdade que está oculta, mas que hoje será desvendada. Pois bem, qual é o dízimo do diabo? Vamos ver. Dízimo, sabemos que é uma parcela de 10% da renda. Mas aonde o diabo está recebendo esse dízimo? Vamos ver alguns exemplos. E um exemplo é o cigarro. Você que fuma, faz o cálculo e veja quanto você tem investido no consumo do cigarro por mês. Com certeza, aproximadamente, uns mais, outros menos. Mas creio que, na média, os que fumam gastam em torno dos 10% da sua renda mensal com o cigarro. Com certeza fica um valor aproximado. Não estou afirmando que é exatamente gastos 10%, mas estou dizendo que é um valor próximo. Para isso, faça o cálculo e descubra você mesmo o valor exato e saiba se é para mais ou para menos, ok? Há também os que dizem que as pessoas gastam os seus dízimos, por exemplo, na farmácia, com remédios, drogas ou com concertos, enfim, com coisas que consomem o seu dinheiro, como se fosse um devorador nas finanças, gastando muito mais que 10%. Mas é o que dizem, e cada um sabe do seu dinheiro. Pois bem, já que estamos falando sobre este assunto tão polêmico, que é o dízimo, vamos ver, afinal de contas, o que diz as Escrituras Sagradas. E um ponto interessante é que pode ser qualquer Bíblia, seja ela católica, espírita, evangélica, seja qual for. Portanto, esta verdade não pertence a nós e nem a uma religião, mas pertence ao livro que é considerado por muitos, independente de religião, o livro sagrado, ou seja, a Bíblia Sagrada. Vamos ver o que o Mestre Senhor Jesus disse a respeito do dízimo. E está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, que diz assim: Disse o Senhor Jesus: Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas! Vocês dão o dízimo até da folha de hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquecem das coisas importantes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Veja bem o que o Senhor Jesus disse. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Aqui está bem claro, o Senhor Jesus está afirmando, que o ato de dizimar faz parte da vontade de Deus para o ser humano, que é uma lei que Deus instituiu, mas que isso não é o mais importante, que isso não é o mais importante. O reino de Deus é mais importante, a justiça do reino de Deus é mais importante. Por isso a palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça. Mas dizimar faz parte do propósito de Deus. Está na palavra do Senhor, foi dada lá no Velho Testamento, e o Senhor Jesus afirmou, renovou essa aliança, faz parte da aliança, porque ele não disse para deixar de dar, mas ele disse para fazer o quê? Para continuar fazendo, ou seja, dizimando. Então o ato de dizimar é algo que está de acordo com a vontade de Jesus, está de acordo com a palavra de Deus. Dizimar não provém de homens, não foi pastores que inventaram, não foi igrejas, não, foi o próprio Deus. Está escrito e registrado na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Portanto, não é palavra de homem, é palavra de Deus. Por isso, importante é a interpretação das Escrituras, Porque Jesus disse que havia obras mais importantes, mas que não deviam deixar de fazer as outras. Qual eram as outras? Dizimar. Ou seja, o mestre não repreendeu o ato de dizimar, mas sim confirmou que se deve fazer tal prática. E para mim, importa é as palavras do mestre e não a dos homens. Eu sei que, assim como muitos que me ouvem, eu também um dia fui totalmente contra. Não podia nem ouvir falar. E para mim, pastores eram todos ladrões. Mas Deus fez uma obra em minha vida. Me curou, me restaurou, restaurou meu casamento, trouxe paz ao meu lar, abençoou meus filhos, mudou meu pensamento e com isso mudou o meu destino, trazendo agora esperança e a expectativa de uma vida eterna com Deus. Este é o meu testemunho, que dou para a glória de Deus. Então, viva o Senhor Jesus! Aleluia! Como eu disse, as palavras de Jesus foram uma confirmação
sobre uma outra palavra que está lá registrada no Velho Testamento. Lá no livro de Malaquias, né, capítulo 3, do versículo 7 ao 18. Lá você vê, né, aonde o Senhor institui o dízimo, né? E, portanto, essa palavra aqui é apenas para confirmar, né, que o ato de dizimar é um ato que provém da vontade de Deus. E que muitos não dão o dízimo para o Senhor, mas, infelizmente, dão o dízimo para o diabo, por outros meios, né? Por quê? Porque não estão dando legalidade para o inimigo. Quando se dizima, se dá legalidade para o Senhor cuidar da nossa vida, das nossas finanças. E aqueles que não dizimam, eles dão a legalidade para o inimigo agir, né? Porque a palavra do Senhor diz que, né, que aquele que dizimar, o Senhor repreenderia o devorador. Então é o Senhor que iria repreender. Não seria nós, mas seria o próprio Senhor, para aqueles que fossem fiéis ao Senhor no ato de dizimar, né? Porque o dízimo é para mostrar a sua gratidão, é para mostrar que a gente não é apegado a essas coisas da terra, mas é apenas 10%. Imagina, de 10 partes, é uma parte só que Deus pediu, né? E muitos acham muito. Mas olha bem, a gente só recebe porque Deus nos dá saúde, Deus nos ajuda. Se não fosse Deus, a gente não teria nada. Então, será que realmente devolver a Deus, né, 10% é muito? E mais, esse dízimo que o próprio Deus diz que na palavra, que esse dízimo não é para enriquecer pastor, como muitos pensam. Se algum pastor está se enriquecendo, ele vai se ver com Deus. O dízimo é para suprir a necessidade, né, dos necessitados, dos aflitos, né, dos órfãos, das viúvas, daqueles que necessitam, daqueles que precisam. É para atender a necessidade desses. Quando for na igreja, for atendido. Agora, se não estão fazendo isso, aí é com Deus. Mas eu creio que existem muitos homens e mulheres que são de Deus e que fazem, que cumprem com essa palavra e que colocam o dízimo realmente com o seu para a função pela qual Deus instituiu ele, né? Então, com certeza, tudo é correto diante de Deus, né? Os homens é que complicam, os homens é que querem, né, dizer que não é bem assim. Mas, com certeza, Deus sabe de tudo. E Deus fez tudo pensando, com certeza, naquilo que seria o melhor para o ser humano. E, por isso, Deus instituiu todas as coisas, né? E esta palavra aqui vem para nos abençoar, né? Para nos abençoar, confirmando que a vontade de Deus, com certeza, é que a gente seja fiel a Ele, fiel em tudo, até mesmo nas finanças, porque o ato de dizimar é uma maneira de mostrar a nossa fidelidade, né, nas finanças, confiando em Deus. Quando a gente dizima, a gente está entregando nas mãos do Senhor as nossas finanças, a nossa vida, aos cuidados dEle, provando com isso, né, sendo uma prova. E é 10% para mostrar, para ter um valor, porque se fosse nós que escolhesse, seria, né, cada um escolheria um valor. Assim Deus escolheu o valor para provar, para ver realmente quem vai ser fiel e quem não vai ser, né? Deus sabe todas as coisas, Deus é sábio. E, portanto, esta palavra aqui é para abençoar as nossas vidas e declarar e dizer que dizimar é um ato de obediência a Deus e a sua palavra. Nada mais do que isso. E aqueles que fazem, com certeza, são abençoados. Porque o Senhor disse, fazei prova de mim, né? Se não abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. O Senhor chegou a dizer, fazei prova de mim, né? Fazei prova, o Senhor, né, chega a dizer que aquele que dizima pode fazer prova dele, porque ele vai abençoar. E as bênçãos do Senhor, só que muitos pensam que bênçãos é riqueza, né? E as bênçãos de Deus não é riqueza. As bênçãos de Deus é uma vida com paz, é ter paz, né? Saúde, né? É os livramentos do Senhor, é a vida eterna, é a presença de Deus, né? Deus prometeu o necessário para o pão de cada dia, ele prometeu. Ele não prometeu riquezas, né? Mas ele prometeu o pão de cada dia, né? Ele prometeu, sim, os seus cuidados, o seu amor, né? A vida eterna. Tudo isso ele prometeu. E tudo isso é as bênçãos do Senhor, que serão derramadas sobre aqueles que buscarem o Senhor de verdade. Portanto, essa palavra é para nos mostrar que existe um Deus maravilhoso, que nos ama, que quer cuidar de nós, que quer nos abençoar, mas que nós temos que deixar Ele agir nas nossas vidas. Nós temos que deixar Ele, né, operar em nós. Nós temos que buscar Ele para que nós possamos sermos salvos. Porque se for pelas nossas forças, jamais, né? Mas eu dou um conselho a você, se você é contra o ato de dizimar, não deixe de ir na igreja por isso, né? Aconteceu comigo também uma vez, né? Eu estava indo na igreja no começo e o pastor falou lá de uma maneira meio indelicada em relação ao dízimo e eu não queria mais ir na igreja. Aí minha esposa disse assim, disse para mim, Luciano, pega e vai na igreja. Quando o pastor falar em dízimo, tu fecha os ouvidos, faz de conta que não é para ti.
faz de conta que não é para ti, fecha os teus ouvidos não, quando falar em dízimo. E eu comecei a verdade, porque eu estava sentindo a presença de Deus lá, né? Deus estava agindo nas nossas vidas, o nosso lar estava sendo uma bênção, não tinha mais brigas, né? A paz do Senhor estava nas nossas vidas e eu não queria abandonar isso. Então eu continuei indo na igreja, eu continuei buscando, né? E depois de uns 5 meses, mais ou menos, aí sim, aí um dia o Senhor depois me curou, né? O Senhor me restaurou meu casamento, né? Como foi lido nessa mensagem. E aí depois sim, aí eu entendi que eu deveria investir nessa obra e que aquela obra não era obra de homem, não era obra de pastor, era obra de Deus, né? Era o próprio Deus, o Todo-Poderoso, porque quem me curou não foi o homem, né? Quem me restaurou não foi o homem, né? As maravilhas e as experiências que eu tive não vieram de homens. Portanto, a minha fé não está em homens. A minha fé está naquele que operou de maneira grandiosa e sobrenatural na minha vida e na minha família. Enfim, este é o meu testemunho, como eu disse aqui, para a glória de Deus. E o meu desejo é que todos possam buscar esse Deus e experimentar das maravilhas, experimentar de todas as bênçãos e principalmente ter a alegria e a esperança da vida eterna que somente aqueles que buscarem Jesus terão. Então faça isso, meu querido e minha querida, faça isso enquanto é tempo, enquanto estamos vivos, que nós viemos buscar a Deus, aproveitar a cada dia. E se você quiser aproveitar outras mensagens, você pode aqui mesmo nesse vídeo, você vai ali na descrição, você clica no acesso, né, ao site de mensagens de vida, Deus é maravilhoso, e você terá acesso a muitas outras mensagens para abençoar a sua vida. É de graça, não custa nada, é totalmente para abençoar a sua vida. E faça isso porque com certeza eu creio que é bênção de Deus para a sua vida. E eu agradeço por esse tempo, muito obrigado, e minha oração é que o Senhor Jesus nos abençoe, derramando a sua graça, do seu amor, cuidando de nós e nos convencendo de tudo, porque só Ele, o Espírito Santo, tem o poder de nos convencer. Então, que o Espírito Santo nos convença de toda a verdade de Deus. É a minha oração que eu faço por mim e por você. Em nome de Jesus. Amém?